noite! Seja bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso Expresso Imobiliário, uma xícara de conhecimento, aquele podcast que veio tocar e trocar com o mercado imobiliário. E hoje eu tô feliz, eu tô orgulhosa, coração aqui, ó, batendo mais forte. Por quê? Porque eu tenho o prazer, vamos avacalhar, inenarrável, de receber no nosso podcast uma pessoa que eu mega, super, hiper, master, blaster admiro, Dr. Jacques Buchatsky. E eu me lembro, Jacques, de um dia na nossa reunião no Ibradim, que eu era toda formal, né? Dr. Jacques, e aí, lá pelas tantas, eu falei assim, não quero te chamar de Dr. Jacques mais não, vou te chamar de Jacques. Aí você olhou para mim e falou assim, é o meu nome. E aí, vocês vão entender a minha profunda admiração. Olha, o currículo não diz quem é o Jacques. É expressivo, mas não diz tudo o que ele é. Porque tem uma coisa que o currículo não diz, mas o Jacques é uma pessoa extremamente generosa. Isso é uma coisa que talvez nem ele se dê conta, mas a gente percebe. Ele é advogado, foi procurador do Estado de São Paulo, foi juiz do Tribunal Eleitoral? O que é? Não, esse é o de impostos e taxas. Boa tarde. É o de impostos e taxas. Nunca ouvi falar desse tribunal. Tribunal de Impostos e Taxas. Por 2 mandatos, chefiou a Procuradoria da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Na Secov São Paulo, Sindicato da Habitação, é membro do Conselho Jurídico da Presidência, diretor de Legislação da Locação, coordenador do PQE e pró-reitor da Universidade Corporativa do Secov. É presidente da comissão... Não é mais presidente da comissão de locação do Ibradim. Aqui eu estava com a sua bio antiga, está defasada aqui. É fundador da Mesa de Debate de Direito Imobiliário, professor convidado e palestrante de entidades e universidades, articulista de revistas e de sites jurídicos, sócio correspondente da ABAME, Associação Brasileira dos Advogados do Mercado Imobiliário. Ai, cansei. Mas eu quero falar uma coisa, que o Jacques coordenou um livro, Locação Ponto a Ponto. Eu adoro. E eu quero falar uma coisa, que é Locação Ponto a Ponto. Está esgotado, né, Jacques? Esgotou, só tem eletrônico. Era do Instituto dos Advogados de São Paulo. Aí, e não reeditaram. Esgotou rapidinho, inclusive. Ai, que pena. Mas está eletrônico, que é mais barato também. Mas é mais barato eletrônico, manda bala. Direitos autorais para o Instituto dos Advogados, direto. Muito legal. E olha... Vale a pena. E eu tive um prazer muito grande de ter o Jacques prefaciando o meu livro, né? E você sabe que esse livro esgotou em 1 mês? Eu tive que imprimir ele de novo. Eu sei. Também é porque legal. É coisa boa, né? É porque é bom. Se fosse ruim... É isso. Gente, e... Tava lá no estoque até hoje, né? E, Jacques, seja muito bem-vindo. Estou passando a palavra para você. Queria te dizer aqui publicamente da minha profunda admiração, do meu carinho enorme por você, meu amor por você, por você abraçar as pessoas com muita generosidade, a maneira como eu fui acolhida no Ibradim, na comissão de locação, aí há 5 anos atrás, 5, 6, tem muito a ver com o seu jeito e é o meu professor. Aprendo com você todo dia.
Eu acho importante dizer a minha admiração por você, pelo teu trabalho, dinamismo, essa energia toda. E, para quem não sabe, dizer que talvez o nosso primeiro encontro ao vivo foi lá em Curitiba, logo depois da pandemia, que teve um evento, eu não lembro presencial, que evento que era, mas foi CXP. Muita gente, tinha 2.000 pessoas naquele evento, e foi quando a gente se viu assim, né, ao vivo e a cores. Eu achei bacana, e desde lá é que eu admiro o teu trabalho todo e gosto de conversar com você sobre esses assuntos todos. E o Jacques está aqui para conversar com a gente sobre como que o mercado está caminhando hoje em relação à locação, e uma coisa que às vezes a gente tem batido bastante bola nesse sentido, né, Jacques, que é a mudança, a história do fato social que muda a norma. Né? Mudanças que inimagináveis há 34 anos atrás, né? Queria que você puxasse o fio da meada aí. Olha, bom, eu gosto de pensar nessas coisas, de estudar essas coisas, e eu estava pensando aqui, eu queria lembrar de um fato, que até está bem descrito naquele Locação Ponto a Ponto, pelo falecido doutor Márcio Bueno, que estava lá, descreveu o que viu, etc. Pena, faleceu muito cedo. Mas, em 1990, 91, as pessoas morriam de medo de ficar sem teto, de não poder ficar morando na casa alugada. Por quê? Porque se falava de acabar, de voltar a ter uma coisa chamada denúncia vazia. O que é denúncia vazia? Acabou o prazo do contrato, tem que devolver a casa. A lei, naquela época, não permitia que isso acontecesse. Qual era o problema da época? De um lado, como não havia a tal da denúncia vazia, estamos falando dos anos 80, 70, para trás, como não havia, ninguém construía para aluguel. Por quê? Porque fala, poxa, eu alugo hoje, esse aluguel desvaloriza, porque lembra, a gente tinha uma inflação galopante na época, e eu vou ficar com a minha casa presa, vou perder minha casa para esse inquilino. Eu não quero. É a época das casas trancadas, de ninguém construindo para aluguel, etc. Foi quando, então, se sentia necessidade de uma legislação nova que permitisse, de um lado, as pessoas a investirem em casas para aluguel. De outro lado, para que as pessoas pudessem ser inquilinas com tranquilidade, com segurança, em bom estado, etc. Como é que casa esse tipo de coisa? Então, a gente tinha duas demandas sociais prontas. Foi para o Congresso a legislação. Por que aquela legislação foi feita? Porque as pessoas tinham essa necessidade. Como ela foi feita é mais importante do porquê, talvez. Ela foi feita levando para lá os entendimentos das imobiliárias, dos administradores, dos juízes, dos tribunais, etc. Foi feita uma grande coleção disso tudo que resultou na lei. E olha que coisa curiosa. Então, eu estava falando da denúncia vazia. Existia esse medo. Como é que casou? Bom, de um lado, eu preciso retomar o imóvel quando acabar o contrato. De outro lado, eu não quero deixar inquilino algum sujeito a perder o teto, a casa, mesmo pagando aluguel, de repente. Foi quando foi criado um movimento representando a sociedade, que tem tudo a ver com o que você está falando, Raquel, chamado Movimento dos Inquilinos Intranquilos. Esse movimento era sério, tinha esse nome que hoje parece pitoresco, mas não era pitoresco, não, era coisa pesada, séria. Esse movimento ia até Brasília, foi até Brasília, brigou. Você sabe que é graças a ele. Você sabe que é bem polido, né? Como é que é? O quê? Ele falou que está te ouvindo, pode falar. É bem polido isso, né?
inquilinos intranquilos. Olha como isso é polido. É polido. Eu diria inquilinos putos, né? Hoje em dia, inquilino tá fulo da vida. Inquilinos putos da vida. Era intranquilos. Mas como é que aconteceu aquilo lá? Eles falaram, brigaram. E, no fim, se estabeleceu que o contrato de locação deveria chegar de um jeito ou de outro aos tais dos 30 meses. É por isso que locação residencial se faz por 30 meses, com suas consequências, etc. O que aconteceu, então? A lei conseguiu atender o interesse dos locadores que queriam ter disponibilidade sobre seus imóveis num determinado prazo, dos locatários que queriam estar tranquilos naquele mesmo imóvel. É assim que a lei atende a exigência, a solicitação da sociedade. Hoje, passados, você fez as contas, né? 34 anos, Raquel, é isso? Bom, hoje, passados 30 anos, está na hora de a gente adequar novas coisas. Só para pensar, para quem não sabe, nunca teve tanto shopping center no país. O primeiro shopping center do país é de 1966. De lá para cá, eu lembro que só tinha 2 ou 3 aqui em São Paulo, no estado, né? Tinha o Lapa, tinha o Iguatemi, deve ter mais algum que eu estou esquecendo. Acho que teve o Ibirapuera. Iguatemi é dessa época? O Iguatemi, eu acho que foi o primeiro. Iguatemi, olha, tinha tão pouco trânsito aqui que o programa da moçada, na época eu era adolescente, o programa dos adolescentes era ficar na calçada em frente ao Iguatemi, comendo crepe, tomando um suco, Coca-Cola, sei lá o quê, e vendo racha de automóvel. Olha, nossa. Brigadeiro Faria Lima dava para fazer, né? As pessoas faziam isso. Eu era da molecada, ficava olhando lá. Mas é dessa época. O Ibirapuera foi o primeiro que eu tive algum caso jurídico, etc. E também foi uma grande sacada jurídica, atendendo o que as pessoas precisavam da época. Enfim, lei boa é a lei que atende o que a sociedade quer, e não o que alguém, um presidente, sei lá, um ditador, um imperador, acha que tem que ser. Não, isso é bobagem. Tem que ser o que a sociedade precisa e quer. É onde nós estamos hoje. Fala. Não, eu acho que os exemplos são vários, e se a gente tem alguma coisa de bacana na legislação sobre locação, é que talvez esteja entre as mais adiantadas, as mais receptivas ao desejo social. Eu acho isso muito interessante, que, óbvio, outros setores deveriam ter isso também, não tem, mas eu acho que a locação é um belo laboratório de legislação, é um belo exemplo de como as coisas devem ser feitas. É por isso que tem cada vez menos ação judicial, simplesmente é por isso. Olha, Jacques, você falando isso, eu estava aqui pensando em quem é o destinatário da norma, né? E como foi uma puta sacada, uma baita de uma sacada, a lei ter sido feita por quem era do mercado. E quando a gente fala de mercado, eu não estou falando do corretor só. Eu estou falando de todo mundo que lida profissionalmente com locações. E eu acho que esse é o grande mérito da lei de locações, porque, olha, vamos olhar aqui o que não está funcionando e vamos fazer funcionar. Existe, quando a gente pensa em thinking design, que a gente vai trabalhar a viabilidade de um negócio, se ele é viável ou não, né? Que eles chamam de MVP, VPI, que é eu acho que é ali Inception,
quando a gente vê isso, o que se faz nos laboratórios? Olha, o que é, o que não é, o que a gente quer? Para saber se deu certo, qual é o resultado esperado. E quando a gente lê a Bíblia aí das locações, que é o livro do Capanema, a gente olha lá os princípios, né? E como que ficou tudo tão casadinho? Princípios e, olha, vou te dar... Ó, a lei aqui é de ordem pública. E se você violar o princípio e colocar isso numa cláusula, vai ser nula. Por que eu estou fazendo toda essa volta aqui? Eu estou tentando te provocar em relação a uma coisa que você sabe que eu flexibilizo. Mas nós, advogados, temos uma tendência de restringir muito as possibilidades. Existe razão para a gente continuar com o rigorismo? Em qual medida? Eu sei que existe, mas, por exemplo, eu vou te devolver a palavra, mas é porque eu tô sendo delicada aqui, porque o assunto é delicado. Você me fez pensar aqui, você estava falando sobre essa evolução histórica, e falou assim, olha, o locatário, ele tinha medo de ser desapossado. Ele tinha uma necessidade, ele tinha ali um bem da vida que era, olha, eu preciso de estabilidade. Mas o tempo era outro, né? Então, quando a gente vê lá o artigo 4º falando, olha, o imóvel não vai poder ser devolvido antes, a locação vai ter que cumprir ali a vigência. E o locatário pode, e a justificativa legal é que o locatário sai de um imóvel, o locador dispensa o locatário e logo aluga para outro, porque a tendência naquela época, e ainda é de mais imóvel do que interessado. Você tem uma oferta maior aí, uma demanda maior do que a oferta. E o locatário não. Se o locador despede esse locatário, ele vai ter mais dificuldade. Então, mas hoje, até que ponto o destinatário da norma precisa de um contrato de 30 meses? Eu sei que isso é delicado, por isso que eu fui delicada. Você está pegando um ponto delicado, duas vezes delicado, né? A primeira sensibilidade, aí a gente está falando de locação residencial, que lamentavelmente ainda é tratada como um tabu no país. Parece que nós estamos tirando comida das pessoas, não é isso. Não é isso de forma alguma. Eu acho que devia ser tratado com essa sensibilidade toda o imposto sobre o arroz, o imposto sobre o feijão, o imposto sobre o leite. Devia ser tratado com essa sensibilidade toda a questão de tratamento de pessoas drogadas, como nós temos aqui na Cracolândia, estamos mexendo na Cracolândia aqui em São Paulo. Eu acho que tem um monte de coisa para serem tratadas. A locação, cada vez que a gente conseguiu tratar, é impressionante o que estudar nos abre a cabeça. Vai por mim. Cada vez que a gente conseguiu ver na história brasileira, como nos outros países também, mas a história brasileira, que a locação foi tratada de um jeito mais livre e mais atento às necessidades, a gente vê que deu tudo certo. O que é dar certo na locação? É ter casa para morar, é ter imóvel para botar loja, botar fábrica, é as pessoas quererem fazer isso. Para as pessoas quererem fazer isso, tem que ser, no mínimo, igual a eu pegar o meu dinheiro e colocar no banco para render juros, sei lá o quê, ou botar na bolsa para aplicar e virar dono da Petrobras. Então, é isso que tem que ser incentivado. Vamos lá. Você sabe que
talvez a grande maioria dos contratos residenciais celebrados, pelo menos com a classe média jovem, então, eu estou falando o pessoal de 30 anos, óbvio, classe média, nos grandes centros, etc. Pelo menos esse pessoal, eles, inquilinos, locatários, é que têm solicitado que o prazo do contrato não seja de 30 meses. Não é o locador. As coisas inverteram no mercado. O locador adoraria que esse cidadão ficasse 60 meses lá pagando aluguel, e não 30. Adoraria. Tá? Antigamente, qualquer dono de imóvel não residencial fazia estripolias para não alugar por 5 anos para um locatário comercial. Por quê? Para não ter que renovar o contrato, renovatório, etc. Hoje, e olha, não é de hoje, já há alguns anos, o locador pede para ser por 10 anos, 8 anos. Assim, se eu pegar lá no escritório, a maioria dos contratos comerciais são de 8 anos. Também não sei de onde saiu 8, porque mais do que 5 dá tudo igual, né? Mas, legalmente falando. Mas é isso aí que as pessoas fazem. Tanto é que as pessoas têm que ter criatividade para fazer cláusulas reduzindo a alocação residencial para menos de 30 meses. Então, é complicado. Quer ver outra? É proibido, né, exigir o aluguel antecipado, o pagamento do aluguel antecipado. Os locatários têm pedido para negociar isso e pagar 1 ano de aluguel antes para o locador, com seus descontos financeiros, obviamente. É de interesse dos locatários, porque isso também elimina garantias, elimina um monte de coisa. Então, o mundo mudou. As pessoas estão nessas. Garantias, já se pensou muito em garantias prestadas pelo empregador. Hoje, boa parte da moçada, da classe média, não quer estar no mesmo empregador daqui a 3 anos, e muito menos quer estar no mesmo imóvel daqui a 3 anos. As pessoas estão evoluindo desse jeito. Não adianta falar ninguém pensa nisso. Não, eles pensam muito mais inteligentes que a gente. Então, é o caminho. Como é que fica a lei? Eu acho que é aí que entra a sua dúvida. A lei tem que ser flexibilizada? Eu acredito, sim. Eu votaria na sua linha. Temos que flexibilizar essa legislação. Temos que mudar um pouquinho essa lei para manter os seus princípios. Porém, após 30 anos, novamente ouvir das pessoas o que as pessoas querem e colocar na lei. Só isso. Não é nada que eu esteja ou que você esteja inventando, nada disso. Eu acho isso interessante. Aliás, posso continuar? Claro. Aliás, tem um projeto de lei ainda proposto pelo então senador Rodrigo Pacheco, depois ele se transformou no presidente do Senado. Então, o foco dele, naturalmente, o trabalho dele se voltou para muito mais coisas, mas está lá um projeto de lei dele, que é o 4571 de 2019, flexibilizando assim, uma liberdade muito maior para as locações não residenciais. É muito interessante. Você participou desse projeto, né, Jacques? Quem ajudou? Quem você e a Moira? Então, quem participou foi a Moira Toledo, que é uma baita empresária, baita advogada. Participou também o Melim Chalub, que é um professor que é só... Ai, que graça, o Melim. Ô, Jacques, me ajuda a trazer o Melim. Vamos fazer um podcast, eu, você e o Melim? Eu tenho a honra de te dizer que eu falo bastante com ele, eu converso bastante com ele, pergunto. Mas ele é um querido, ele é um querido. Não sei nem como ele me atende, porque eu vivo perguntando para ele o que ele acha de alguns assuntos e tomando aula particular dele. Então, ele é maravilhoso. O Pedro Craimbu liderou também esse trabalho. O Fernando Maximiano ajudou nesse trabalho. O Tomás Lopes ajudou. A gente realmente
Você sabe uma coisa também? Quer dizer, nunca. Obviamente, eu já fiz projetos, já escrevi, já fui coisas, mas os melhores projetos dos quais eu participei era turma grande, viu? Era, era em time de futebol. Imagino as reuniões. Não, mas era muito interessante. Para você elaborar uma linha, era difícil. Mas tudo bem, eu acho realmente que as coisas saem boas. Se você pegar o do Bilton Sul, de 10 anos atrás, que lá eu participei também, eu acho que demorou uns 2 anos de discussão. Então, Ô, Jacques, você sabe que você me surpreendeu essa semana me falando isso? Eu não tinha ideia que você tinha participado desse projeto do BTS. Foi. A liderança lá... Vocês estão entendendo, né? Vocês estão entendendo porque que ele é meu professor. Não é nada disso. Lá quem participou, Pedro Cortez, que é um advogado de São Paulo, maravilhoso. O Gianfranco Asdente, de São José dos Campos, que é um empresário, eu acho que foi, salvo engano, foi ele que veio com a ideia. E para você fazer um projeto de lei que atenda o que... Você fazer o que você bem entende é fácil, né? Você faz 1 minuta e manda, só que você não manda. Você não é senador, você não é deputado. Você tem que propor aos congressistas algo que tenha pé e cabeça. E para ter pé e cabeça, além de estar legal, tem que atender o que as pessoas querem. Então, olha que coisa curiosa. Acabamos de falar que a lei de locações começou com administradores, empresários, etc. Quem estava lá era uma geração acima da minha, mais velha, mas só para você ter ideia, os advogados daquela turma que fez a lei de 91 eram o Silvio Capanema e o ministro Luiz Fux. Então, são essas pessoas que estão lá como juristas. Né? Ele garoto ainda, né? E dá nisso. Tinha um outro advogado muito bom, chamado Alexandre Thiolier, que também colaborou. Tinha um desembargador de São Paulo, chamado Boris Kaufmann, maravilhoso. O Gil dos Santos participou, Jacques? Eu não. Não, o Gil dos Santos. Não participou. O Gil dos Santos, ele faleceu recentemente, lamentavelmente, mas ele é talvez o professor, ele era juiz, né? Ele talvez seja o professor que escreveu o livro um dos mais claros sobre locação. É uma obra recomendadíssima, chama Locação, ou qualquer coisa assim, Gildo dos Santos. Maravilhoso, tá? Você sabe que eu comprei esse livro Eu te mostrei um dia na reunião. Você me mostrou. Eu comprei esse livro no brechó. Porque o objeto de estudo é muito interessante. E eu sempre começo a aula contextualizando o que estava rolando naquela época. E uma coisa que funciona muito para locação é a interpretação teleológica, né? Você sabe que eu ensino isso para os meus alunos corretores? Porque eu ensino e inclusive, no meu treinamento Locação Blindada 360 Graus, tem uma parte que é de oficina de contratos para gestores de locação, né? Que é pro leigo. Então, o que eu explico? Olha, porque é uma ingenuidade a gente achar que no dia a dia das imobiliárias é o advogado que altera o contrato. Não é. Então, existe um padrão e o cara que está ali manejando o contrato precisa... Eu falo assim, tem que manjar do babado. E como é que você manja do babado? Então, eu dei uma aula na última oficina. Eu faço uma oficina de contratos por ano. Por quê? Uma vez por ano, esse radar que a gente precisa estar atento, o que está acontecendo no mercado? E aí eu já vou trazer uma novidade nossa aí. A gente precisa estar muito ligado. Ele caiu ou não? A gente precisa estar muito ligado
nos acontecimentos, nos movimentos. E a gente está tendo muita modulação de entendimento nos tribunais, né, Jacques? Em relação a matérias muito nevrálgicas. Então, uma vez por ano, a gente dá uma revisada e uma coisa que eu dei uma aula para eles, noções contratuais para leigos, né? E eu tenho muito aluno, existe muito a coisa do cara que é corretor e fez direito, é bacharel, ou é advogado e é dono de imobiliária. Então, fica fácil de trabalhar o tema, mas eu falo com a simplicidade que o leigo vai entender. Então, eu falo assim, olha, vamos tentar entender a questão do contrato. Olha, por esta luz, eu ensino, sem juridiquês, o que é a tal da boa-fé objetiva. Porque o cara tem que saber. E essa aula ficou interessantíssima, porque eles ficaram vidrados. Olha, você tem que ter cuidado com isso. Qual é a estrutura contratual ideal? O que é o mínimo que tem que ter num contrato para você não sofrer? Um contrato de locação. Esse aí do varejo, né? Então, E é super importante. E a gente precisa preparar o mercado. Então, quando eu estava falando com você sobre o grande mérito da lei de locações, é que ela foi feita por quem era do mercado. Aí a pessoa fala assim, mas eu não sou a pessoa que vai promover a mudança. Por que não? A mudança começa na gente. Hoje, a gente tem um cenário muito sofrido. Eu te falei que está saindo um livro, né? Sim. Ele ainda está sem prefácio, tá? Eu quero ver esse livro, quero ler. Daqui a uns 10 dias ele está pronto. Tá. Então, assim, eu falo muito disso. A ruptura do modelo que funcionava, que hoje não funciona mais, tá? Eu vou falar bem rapidinho sobre isso, que é o seguinte. Quando a gente fala de compra... Eu falei sobre isso com você na reunião anteontem. Quando a gente pensa em locação, a gente precisa gerar experiência. É isso que vai reter. Mas o que acontece com o empresário brasileiro, Jacques? O empresário brasileiro é um artista. E ele vive pelo sopro divino. É sério isso. Quando a gente pensa... Eu conto uma historinha que depois eu vou te contar, que é do João Coragem. O João Coragem é o cara que é muito bom vendedor e fala assim, poxa, eu não quero mais vender sapato e carro, não. Eu quero vender imóvel. Aí ele vê um cara lá, conhece alguém que vendeu um imóvel e ganhou 400 mil de comissão. Ele fala, opa, eu quero isso. Aí ele vai e faz o TTI. Aí ele começa a vender. Aí ele descobre que para ele ser mais respeitado, ele precisa ter um estabelecimento. E que isso custa dinheiro. E aí ele vende um imóvel para o investidor, porque a gente está vivendo a era em que o locador não é mais o seu barriga. O locador hoje é um cara arrojado. Ele olha e ele fala assim, qual é a rentabilidade desse imóvel? E hoje ele quer locar. Então, ele vai lá, vende um imóvel para o investidor, ele fala assim, administra para mim. Aí ele fala assim, poxa, eu faço venda de 5 milhões, por que eu não vou fazer uma locação que o contrato é 5 mil? Né? E aí ele começa a administrar locações, quando ele vê, ele tem uma carteira de 30, de 50,
e ele não teve preparo algum. Ele não teve preparo algum para ser empresário, ele não sabe, noção zero de gestão, e ele não tem preparo algum técnico para lidar com locação. Então, hoje, a gente vive um mercado muito sofrido. Então, tem gente que fala assim, a Moira fala assim, Raquel, eu adoro porque você chega e dá umas soluções muito assim, né? E eu falo assim, não, é porque eu olho e eu falo assim, isso está fazendo o meu cliente sofrer. O que a gente pode fazer para isso não acontecer mais? O que eu posso mudar no contrato e no processo? Porque se você muda só no contrato, tá capenga, não funciona nada, né? E trazer gestão para as locações. Mas eu já vou passar para você. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque a minha visão é o mercado hoje, as pessoas têm uma certa preguiça. E aqui eu não estou falando de advogado, eu estou falando de quem lida com locações ali na ponta, que é a massa, né? Então, a pessoa fala assim, ah, não, mas isso aí vai dar muito trabalho. Cara, você vai viver debaixo de incêndio e tudo. E eu não sei se você conhece um cara chamado João Cordeiro. João Cordeiro, ele tem um livro, ele tem uma trilogia. Um chama Culturability, Accountability e o outro é Desculpability. E aí é o seguinte, o cara fala assim, a locação tá muito ruim, mas olha só, é porque, é por isso, é por aquilo, mas olha só, aonde que tá o accountability? O que você vai fazer para mudar a sua realidade? Eu fiz um podcast recente sobre taxa de pintura. E aí, eu estava com o Ciero e o Fadel. E eu discordei dos dois, assim, que a lei ele falava assim para mim, cara, você está fazendo cara feia. Eu falei, mas eu não concordo, porque o advogado trava. Aí ele fala assim, não, eu não gosto desse negócio de taxa de pintura, porque isso pode ser judicializado. Bom, amigo. E aí o cara tá gastando dinheiro com um imóvel que é o ex. Quem gasta dinheiro com ex feliz, Jacques? Ninguém. Pois é. E eu queria que você falasse, então, sobre isso, para a gente finalizar, que você tá dando o seu horário, e falasse sobre jurimetria. Jurimetria. Jurimetria, na verdade, eu aprendo com você, aprendo com a Juliana Feltrin. É tentar medir, é o termômetro de como é que os tribunais andam. O que eles estão julgando, tá? Um grande mito é que só porque está escrito na lei, a solução é sempre igual. Não é verdade isso. Cada frase da lei pode ser interpretada de meia dúzia de jeitos. Isso significa que eu tenho que entender qual é o jeito dominante da interpretação. Até para eu aprender se eu estou interpretando certo. É isso que a jurimetria mede. E isso aí vai ser até exposto no evento que você está organizando aqui em São Paulo. Sorte de quem estiver aqui e puder ouvir isso. Eu acho muito interessante. Não é um tema antigo. Eu acho que eu ouvi a primeira vez isso há, sei lá, não quero chutar, mas ela não ouvi há 10 anos. Foi há 5, 6 anos. Primeira vez que eu ouvi falar dessa jurimetria. E é muito procedente dentro do escritório de advocacia. Para você saber qual é a tua opinião. Ontem mesmo, eu mandei um WhatsApp para uma colega minha sobre o artigo da lei e falei, olha, os tribunais resolvem assim essa situação. E eu até tive a ousadia de falar, não é a minha interpretação, mas a minha é perdedora. Vale a do tribunal para orientar o teu negócio. Tanto faz o que eu acho. Vale o que o tribunal resolve, não é? Mas nem posso até batalhar para mudar isso.
intelectualmente, mas tenho que aplicar. Então, a jurimetria é isso. No que diz respeito à atuação na locação, eu acho muito curioso, porque, na verdade, eu acho que havia um tempo em que as pessoas tinham medo da lei. E, nesse tempo, as pessoas compravam o contrato pronto na papelaria, preenchiam o contrato com o nome do locador, locatário, endereço do imóvel e preço, e vai que vai. Vai que vai. Tá? Pouco a pouco, as pessoas começaram a descobrir que dá para ler a lei. Aliás, hoje, não lê a lei quem não quer. Está no Planalto, de graça, no site do Planalto, eu vejo qualquer legislação. Tá? No site do Planalto. Óbvio, eu tenho acesso a muito material, livros, cursos, revistas, é uma loucura. Uma loucura. As pessoas começaram a ler a lei, entender a lei e aplicar a lei. Ponto final. Quando eu estudo, eu resolvo a minha vida. É interessante, porque tinha um pensador, um sábio, de 2000 anos atrás, chamado Hillel, que dizia que se você abandonar o estudo um dia, ele te abandona 2. E o problema dele te abandonar 2, o problema não é te abandonar, é que você emburrece. E quando você emburrece, você faz bobagem, só isso. Aqui não é propaganda de escola, não. Eu não quero emburrecer e não quero fazer bobagem, só isso. Tá? Fazendo o melhor que eu posso, já faço as minhas bobagens. Deixa eu evitar essa quantidade imensa de bobagem. Então, ele falava isso. As pessoas, de fato, é o corretor, é o administrador, é o gerente, não o advogado, quem acaba fechando os contratos. Não precisa de advogado para tudo. Isso vale a pena se você tiver uma boa organização de contratos, um bom treino do que fazer. Olha, vou contar uma história de 25 anos atrás. Eu fui visitar um advogado, baita advogado, chamado Israel Peixoto. Ele era o advogado de uma baita corretora chamada Fernandes Mera, aqui de São Paulo. Ele que organizava tudo, um avião, até hoje ele é um avião. E eu, olhando lá, ele me mostrou o que ele chamava de pizza. Eu falei, o que é pizza? Ele falou, é o seguinte, cada folha do contrato, cada capítulo do contrato tem uma cor. Olha, então, se eu for fazer um aluguel ou uma venda, eu primeiro pego dados da pessoa, essa folhinha azul. Depois eu pego a verde, depois eu pego a vermelha e monto. Às vezes eu não uso a amarela porque não é o caso. Ensinei tudo isso para os corretores. Eles não quiseram aprender direito, mas eles aprenderam o quê? Contrato de locação tem a folhinha azul, amarela e verde. Contrato de venda e compra com alienação fiduciária tem vermelha, amarela e preta. Né? Bom, enfim, funcionava perfeitamente. Era até decorativo, porque você via as prateleiras, você via as prateleiras assim, tudo coloridinho, muito bonitinho, parecia uma loja de roupa, né? E funcionava. Foi o jeito que ele, baita advogado, colocou na cabeça dos baita corretores que ele tinha lá na equipe dele, e a coisa anda. Esses são jeitos que as pessoas criam. Daí essas monitorias todas. Você mesma ensina jeitos de resolver o problema na imobiliária do cidadão. Pô, é uma economia enorme de trabalho, de energia e de dinheiro. Pegar qualquer ideia dessas que você ensina, né? Qualquer uma. Tá? Então, eu acho que é isso que nós estamos caminhando. Por que nós estamos caminhando? Porque não dá tempo e ninguém tem dinheiro para ser responsabilizado por erros que as pessoas praticam quando não conhecem o material. É a mesma coisa que eu contratar um decorador para fazer a pilastra de um prédio. Vai dar ruim, não vai dar certo, e vice-versa, né? E vice-versa. Jacques, você sabe que recente uma advogada aqui de Vila Velha me ligou e falou assim, amiga, eu tô com um problema, uma prima minha está fazendo um tratamento de câncer em São Paulo, locadora, e o filho dela pediu o imóvel
para uso próprio na vigência. Olha. Aí a locatária desocupou. E aí chegou uma citação, uma ação cobrando multa. Lógico. Aí ela falou assim, como é isso? Eu falei, é isso. É isso. E aí, o que acontece? Aí você fala assim, não, mas agora a pessoa é informada. Jax, locador, pega o celular e chega na imobiliária e fala, como assim você não pode pedir o imóvel para uso próprio? E esfrega o artigo 47. Você entende? Que é maldito. Sim, sim. E advogado notifica, olha, vou te falar, é sério isso. Advogado notifica a imobiliária a imobiliária fala, não posso fazer a denúncia da locação porque está na vigência. O advogado notifica e no corpo da notificação tem o artigo 47. Eu sei, porque não leu. Porque não leu. Eu acho que você tem que primeiro, tentar saber das coisas. Segunda coisa é dar uma de socrático mesmo e saber que você não sabe nada. Pergunta para quem sabe. Não tem... eu nunca escondi de ninguém que no começo da carreira eu me formei, e é óbvio que eu tinha cheio de dúvidas jurídicas. E eu era daqueles caras que telefonava com meus ex-professores e falava, professor, que eu já lembra de mim? Aquele que sentava lá, do lado esquerdo, no fundo. Pá. Então, lembro. Eu estou com essa dúvida. Por favor. Nunca tive recusa nenhuma. Acho que tive, assim, aulas particulares, graças a esses telefonemas ou visitas, né? Imensas. Sei lá, você conversando com as pessoas, você aprende muito. E a gente acaba errando menos, né? Ou acertando mais, como queira, né? Mas eu acho importante. Acompanhar a jurisprudência, daí a jurimetria. Eu estou curiosíssimo para ver o evento lá, viu, Raquel, em São Paulo. Eu quero jurimetria para saber como é que os tribunais dizem. Esses cursos todos, revistas, livros, tentar ler, tentar ver do que se trata. E, principalmente, você falou muito rapidamente de uma coisa, que importância que vai ter o meu ato para mudar as coisas. Eu acho que o teu ato, o meu ato e o ato de cada um que está no país é muito importante. É o nosso ato que vai mudar as coisas. Nós é que fazemos. Nós somos o elo, né? A gente pode ter aquele olhar global, saber de tudo. Os ecologistas é que falavam até que você tem que ter um pensamento global. Sim, esse pensamento global depende de bons estadistas, depende de bons ministros, de bons professores, de boas estruturas, porém, ação local. Essa ação local depende de mim. Eu é que limpo, eu é que faço, eu é que proponho, eu é que mando uma carta que não vai ser lida, mas talvez, quando faltar 5 cartas iguais, alguém leia, não sei. Eu que faço. Eu acho bacana... Eu estou num prédio agora, eu acho bacana que esse prédio, o faxineiro do prédio, o seu Francisco, varre a rua, inclusive defronte outros prédios vizinhos, o da esquerda e o da direita. E, um dia eu saindo, eu perguntei, seu Francisco, o senhor sempre varre tudo aqui? Ele falou, sempre. Eu falei, não me leva a mal, mas... Por que o senhor varre na frente dos outros? Fala, bom, se eu não varrer, ninguém varre. Eu quero a rua limpa. Não quero só a minha frente limpa. Eu quero a minha rua limpa. Eu acho que é por aí. Eu acho que nós temos que nos guiar pelo seu Francisco e tocar a vida fazendo o que a gente puder, da melhor maneira possível. E dentro do direito estudando, aplicando regras novas e propondo atualizações na lei que atendam o desejo das pessoas. É só isso. Jax, olha,
Quer que eu te apresente o seu Francisco? Ele é boa gente. Eu quero. Você sabe que eu adoro isso. Em Campos dos Goytacazes, você conhece Campos? Sim, de nome, né? Olha só, eu acho que eu estou descobrindo por que eu estou gostando tanto de fazer dobradinha com você, Jacques. A gente fez uma dobradinha muito boa na reunião de maio, ou de abril. Foi. Acho que foi a reunião de maio do Ibradim. Foi bom com força, né? Foi muito boa. Muito boa. Então, assim, porque você é contador de história e eu também. O seu Joaquim, eu conheci o seu Joaquim em Campos dos Goytacazes e ele olhava para a gente e falava assim, viver é bom, mas dá trabalho. E assim, eu acho que é muito isso. A gente precisa entender o que o nosso destinatário quer. Então, por exemplo, as pessoas que estão lidando com locação, elas vivem debaixo de um estresse tão grande, na ponta, que elas precisam de tudo mastigado. Por isso que quando a gente pensou no livro, por isso que o livro tem tanto checklist, sabe, Jacques? Tem tanto... Sim. É o miojinho. Só que o miojinho não mata a fome. Você vai ter que entender do babado, porque senão você não vai ter segurança. Mas a gente precisa encerrar, porque o Jacques tem um compromisso. E assim, você que está aí... para conversar comigo no evento em São Paulo, hein, doutora Raquel? Olha só... Eu estou tentando convencer o Jacques a subir no palco comigo 2 vezes, tá? Oba. No dia 1 e no dia 2. E aí você está entendendo por que você ficou aí com um gostinho de quero mais. Mas aí você vai saber muito mais sobre projetos legislativos em vigor, o que muda para a gente, qual é a atual conformação dos tribunais em relação a temas que afetam o nosso dia a dia e, diante dessas alterações, como que a gente precisa se posicionar, né? E vai ser no Congresso. A gente vai fazer, na programação, a gente vai falar sobre atualidades. Na sequência, a gente vai ter aí o levantamento das novidades, dados de tribunais, como é que a gente lida com esses dados, como é que a gente busca com isso, e tem novidades sobre isso saindo no Congresso e no final do ano. E eu não quero dizer nada, mas tem a ver com o Jacques. E eu vou te fazer uma proposta aqui, vou te fazer um convite aqui ao vivo. Provavelmente na segunda semana de novembro, nós vamos ter uma imersão presencial, provavelmente na cidade de Santa Teresa, no Espírito Santo. Oba! Primeira colônia de imigração italiana do Brasil. É lá onde eu tenho o meu sítio. E a ideia é uma imersão para a gente aprender muito, mas viver uma experiência diferentona. E eu queria ter você conosco. Já anotei. Então, deixa eu te convidar também para uma coisa que você não sabe. Nós estamos começando... Ontem começou. Nós estamos começando os convites para escrever na revista Opinião Jurídica, que vai para a 13ª edição, que eu tenho assim, o prazer, a honra e o estímulo de organizar junto com o doutor José Horácio Cinto Pereira Gonçalves. E quero te convidar para escrever um artigo. É a revista Opinião Jurídica. Bom. Você vai ter que dizer ok até dia 18 de agosto e vai ter que entregar até, se não me falha a memória, 18 de setembro. Então, pode se preparar. E se você quiser uma sugestão, eu acho que o que você disse sobre jurimetria é importante e o que você disse sobre esse link entre
desejo das pessoas e lei, especialmente no mercado imobiliário, tem tudo a ver, você tem toda a maestria, está convocada. Tá. Já aceitei. Inclusive, a seu convite eu escrevi na Revista Opinião Jurídica, na edição 11. Isso, na 11. Agora chegou a 13. Está na hora de você voltar. Prazer. Tá, vai ser um prazer imenso. Legal. E o Jacques está convidando vocês para o nosso congresso. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva já. E vem aqui apertar a mão do Jacques em São Paulo, dar um abraço nele, porque ele é isso tudinho aí. Ele é isso tudo e um pouco mais. Jacques, link na descrição do vídeo. Tá? Link na descrição do vídeo. Ele falou. Descrição do podcast. Jacques, você que ainda não e eu quero fazer um outro convite para a gente encerrar. Eu quero sentar com você e te mostrar tudo que tem dentro do Raquel Flix, porque você estava falando sobre modelos, né? E eu quero te mostrar que eu tenho modelo para tudo. E que na oficina eu dou um modelo e tem um arquivo que chama cláusulas eventuais. Para cada situação que a gente faz um mapeamento daquilo que mais ocorre, tem uma explicação. Olha, se acontecer isso, você vai se resguardar puxando esta cláusula para cá e você vai colocar um parágrafo debaixo da cláusula assim, 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 por isso. Porque não é o ideal, mas a gente não pode ser ingênuo. Muito obrigada. Sim. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela companhia. Foi uma hora agradabilíssima para mim. Uma honra estar aqui nisso, prazer mesmo. E você sabe que eu fico envaidecido com esses convites. Obrigado e nos vemos no Congresso. Nos vemos no Congresso. Muito obrigada. Um beijo. O seu brinde daqui, o presente do podcast, você não está aqui, mas eu vou levar. É surpresa. Eu vou levar para São Paulo. Um beijo. Tá bom. Beijo, obrigado. Até mais. Beijo. Tchauzinho de princesa, né, Leandro? Exatamente, esse foi o Expresso Imobiliário. Uma xícara de conhecimento. O podcast que vem tocar e trocar com o imobiliário. Até o próximo episódio, pessoal. Fica com a gente, tá? Porque aqui você só tem a ganhar. E não se esqueça, livraço. Tá aqui, ó. Esse aí, ó. Tá na mão da nossa apresentadora. E esse livro é o Guia Prático das Locações Imobiliárias, companheiro inseparável para as dúvidas do seu dia a dia. Deixa eu contar um negócio pra você, hein? Se você escanear o QR Code que tá aí na sua tela, frete grátis pra você. Tchau, tchau. Até a próxima. Já botou? Tchau, tchau. Obrigado, Raquel. Foi um prazer.